Meu nome é Carolina Nascimento da Silva e eu tenho 35 anos. E por quantos anos você sofreu com refluxo? Eu sofri por um ano com Um ano. refluxo. E qual que era o nível de dor ou incômodo que você sentia por causa do refluxo antes de fazer o método estômago de ferro? Lembrando aquela escala de 0 a 10. 10. Era 10. 10. E hoje, depois de fazer o método, qual que é o seu nível de dor ou incômodo? É 0. Coisa boa. Graças a Deus. E Carolina, me conta, quais eram os sintomas e os incômodos que você sentia por causa do refluxo? Então, o primeiro sintoma que eu comecei a sentir foi uma queimação no estômago, né? E depois começou a subir, acho que para o esôfago, né? Que eu não entendo muito bem. E eu comecei a ter um entalo na garganta. Então, não quando eu comia, mas o dia inteiro eu ficava entalada. O dia todo, a noite toda, era muito entalo. Parecia até que eu ia morrer, sabe? Eu ficava meio sufocada. Eu ficava desesperada. E quais tipos de tratamentos que você fez durante esse um ano, né? Que você tinha um refluxo e que foram ineficazes? Na verdade, foi os usos dos prazóis, né? Porque eu comecei tomando de vena, aí Uhum. tomei por 2 meses, não resolveu, só piorou. Aí depois eu tomei o omeprazol, depois foi pro pantoprazol, esomeprazol. Eu comecei tomando um esomeprazol de 20. E aí eu retornei ao médico porque eu tava muito ruim. E aí ela aumentou a dosagem, ela passou de 40. Aí eu fiquei pior ainda. E além dela passar o de 40, ela passou para mim também aquele sucrafilme para me tomar, hidróxido de alumínio também, e bromoprida. Só não tomei o domperidona porque eu não sei, mas eu ia tomar também, que ela falou, ela me deu várias opções de remédio. E aí eu passava com uma gastro e ela falou assim para mim que se não melhorasse, eu iria fazer cirurgia. Ou Hum. então ela ia me dar também um outro remédio que acho que é Inzelme o nome. Se eu não me engano, é esse que ela falou que era a última opção, ou então a cirurgia. Só que eu tinha muito medo da cirurgia, né? E eu tinha medo também de virar um câncer, né? Porque eu li na bula do esomeprazol que se fosse tomar por muito tempo, quando você tomava por muito tempo, podia dar vários problemas. Vários Hum. problemas. E eu comecei a sentir esses problemas. Eu comecei a sentir tontura no trabalho, eu comecei a sentir uma queda de cabelo muito grande, fraqueza nas minhas unhas. E, nossa, eu fiquei muito mal. E eu emagreci muito. Então você já viu que sua opção no futuro era a cirurgia, né? Pelo que a Era médica tinha te cirurgia. falado. E ela ainda falou para mim, ela falou assim para mim que se eu fizesse cirurgia não era 100%. Poderia ser que eu continuasse com sintomas, ou então Hum. eu melhorasse, mas depois de alguns anos voltasse tudo. Olha aí. E isso é a realidade de muitas pessoas. Muitos pacientes já falaram isso para mim, que já fizeram cirurgia e voltaram, e pacientes que falaram a mesma coisa que a sua médica falou, que a médica deles falaram para eles, que não era É. 100%, né, a melhora, que podia continuar com sintomas. Sim, foi o que ela me disse. A gente gosta muito de sair em família, eu, meu esposo e minha filha, né? A gente gosta de ir para os parques, aí depois de ir para o parque a gente senta, vai no restaurante, come alguma coisa, né? E a gente parou de fazer isso. A gente parou porque eu não podia. E eu gosto muito de andar de bicicleta, de ir nos parques e a gente parou. Então eu comecei a ficar muito Hum. triste mesmo. Eu não chorava na frente do meu esposo, mas eu chorava sozinha, porque eu achava que tipo eu ia morrer, porque não tinha tratamento. A médica era uma médica, ela vira para mim e fala que se não melhorar, pode ser que eu vou fazer cirurgia, mas também não me garante nada. Então, para mim, acabou. Eu falei, meu Deus, eu com 35 anos, minha filha tá com 11 e eu não vou poder ver ela crescer, porque eu tinha muito medo disso. Muito medo mesmo. E eu tava em reforma na minha casa, né? A gente mudou para uma casa nova, a gente tava em reforma, e eu entrava na casa e na minha cabeça ficava assim: eu não vou viver aqui, vai reformar a minha casa e eu não vou poder nem entrar na casa nova. O meu pensamento era esse. E as pessoas não entendem, né? Quem não tem, às vezes fica, nossa, que besteira. Que nem as pessoas falam para mim, vai comer, menina, para, vai comer, mas eu não conseguia comer.
As pessoas não entendem. É só bom entender se passarem por isso. Isso, exatamente. Eu trabalho com vendas, né? E Uhum. eu falo muito. E eu converso bastante com o cliente. E eu fiquei meio desanimada, entendeu? Até para atender os clientes. Eu fiquei muito desanimada. Quando era a minha vez de atender, eu ficava muito desanimada, porque eu vivia entalada. Vinha um pigarro, um Uhum. pigarro. Às vezes eu ficava toda hora com pigarro, arrotando. Eu tinha muita vergonha, porque eu tava conversando com as pessoas e eu arrotava do nada. Então me dava muita vergonha. Carolina, o que que você deixou de comer por causa do refluxo? Praticamente tudo. Porque essa gastro que eu passava, ela me passou para uma nutricionista. Uhum. Então, eu comia só, vamos supor, arroz, feijão, ovo cozido, tinha que ser cozido, né? Batata doce. Eu não podia comer fritura, não podia comer as coisas que eu gostava, que era massa, né? Eu amo uma massa. Não podia comer pão de manhã, não podia comer também, tinha que ser aquele integral, sem glúten, sem lactose. Eu Sem mudei gosto? praticamente meu armário todo e não melhorou. Pois é. E aí, você deixou de comer tudo isso, né? E agora você voltou a comer o quê? Voltei a comer. Agora eu como bem arroz, feijão, nossa, eu não gostava de feijão, porque me deixava mal. Como feijão e como bastante feijão. Carne cozida, tomo suco de laranja, que eu não tomava também. O limão, que eu morria de medo. Quando eu comecei a fazer o método que você falou do limão, eu falei, esse método não é para mim. Uhum. Mas aí, na primeira vez que eu comecei a tomar, o primeiro de manhã, meu, eu já me senti bem, comecei a me sentir bem na primeira vez que eu tomei. Aí eu fui à tarde, aí depois à noite, eu falei, nossa, o limão não é que dá certo mesmo? Pra você Tomando da ver, né? forma certa, dá certo. Você vê como esse mito do limão atrapalha muito as pessoas que querem Sim. realmente melhorar o refluxo. E que mais? Que Eu mais você tomava voltou a café comer? também, doutor. Eu tomava Ah, todos os dias um cafezinho. Não ah. podia tomar também, nem com Você leite, parou nem de sem tomar leite. café? Parei de tomar café, parei total, refrigerante. Meu, apesar que teve coisas que eu parei de tomar, que nem o refri, que é legal, que eu tomava Uhum. bastante refri. Então agora eu não sinto mais vontade. O Que café bom. eu tomava todos os dias, eu tive que cortar, né? Agora eu fui tomar o café, fiquei bem. Nossa, fiquei bem mesmo, não senti sintoma nenhum. Porém, eu não gostei mais do café. Mas eu tomei, eu falei pro meu esposo, eu vou tomar, porque eu amo café, né? E o cheiro. Aí eu falei, nossa, Diogo, não sinto vontade mais, mas tô bem. Que bom, que bom. O cafezinho de manhã para mim é essencial, né? Para mim eu tenho que tomar Essencial. também. Só que a gente sempre não pode abusar do café, porque realmente o abuso do café ele vai causar os sintomas, né? Mas Sim, que bom que você agora já está mais equilibrando, né? Os alimentos também. sim, também, tô equilibrando bastante. Que bom. E você comeu pizza, né? Também que você tinha Comi visto lá. pizza. No dia da pizza também eu comi bolo também, comi 2 pedaços de bolo que fazia Olha, muito tempo que eu não comia. Aí todo mundo ficava pra mim, né? E aí, você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem, gente, eu tô bem. olha isso. Tô Então comeu ótimo. bolo, 2 pedaços de bolo e 1 pedaço de pizza. Na verdade, eu comi 3 pedaços de pizza. 3 pedaços de pizza. Comi 3 pedaços três, de pizza e 2 pedaços de bolo. Olha que coisa dois boa. pedaços de bolo. Nossa, Aí, foi maravilhoso, porque eu tava com a minha família, foi aniversário da minha prima, fazia muito tempo que a gente não fazia isso. Foi muito bom, muito legal. que bom, que bom. Bom que você voltou, né, a curtir esses momentos, né, com os Sim, familiares. é Que era o que muito você bom. queria fazer, né? Não, nem ia. Eu fiz o aniversário da minha filha agora em novembro, né, dia 4, e eu não comi nada, porque eu ainda tava no método, né? Uhum. Eu tava bem, aí eu tava no método, eu falei, não, não vou comer, a gente tem que ter a gente tem que ter um foco, né? E aí Exato. eu fiz todo mundo comendo lá e eu só servindo o pessoal. E você não comeu. Aí deixou para Não comer. comi. Aí, ó, aproveitou depois, né? 3 pedaços de Aproveitei pizza e dois depois. pedaços de bolo. Sim, e eu ainda colocava na minha mente, eu não tô comendo agora porque eu tô no método, porém, isso tudo vai valer a pena. Vai. Então eu não comia, eu resisti até o último. Que bom, que bom. Ano que vem você vai lembrar do dia, no aniversário da sua filha, você vai lembrar do dia que você não aproveitou o aniversário dela direito, né? Porque não comeu, e você vai estar Sim. aproveitando. É isso Você aí. vai estar comendo as coisas. Ai, vou sim. Nossa, eu tô super bem, graças a Deus, graças a vocês.
Eu voltei que nem eu fui no restaurante com a minha família. Para mim é uma coisa assim essencial, porque a gente sempre tá em família, né? Uhum. E voltei também a, vamos supor, que nem meu esposo ele folga de um domingo sim, um não. A gente já tá marcando para ir, de começar a voltar pro parque, para ir, nossa, pedalar. Então, dormir, eu voltei a dormir. Meu Deus, foi um milagre. Eu dormia com 3 travesseiros. E agora eu tô dormindo com um. Eu acordava à noite entalada. Acordava, parecia que tinha alguém me sufocando, sabe? Uhum. E hoje, agora, depois do método, na segunda semana do método já, eu comecei a tirar um travesseiro, aí depois tirei mais um e agora só tô com um. Aí Aí, durmo a noite toda. Às vezes acordo aí, até atrasada. aí a Glória dorme bem também, né? Não Durmo dorme muito bem. desconfortável, né? Com dor depois no pescoço, dor na coluna. Não, não, eu durmo muito bem. Eu achava que era até problema na minha cama, no colchão. A gente começa, né? Uhum. Agora não, meu colchão é o mesmo, os travesseiros é o mesmo e eu tô dormindo bem. Como é que você se sente agora, né, hoje, sem precisar tomar os medicamentos? Eu me sinto muito bem, muito melhor, graças a Deus. Nossa, muito melhor. Foi o próprio Deus que colocou vocês, sabe, na minha vida. Meu esposo estava assistindo, eu estava assistindo, não, meu esposo ligou a televisão e na hora que ele ligou, apareceu na Band. Uhum. E aí você estava entrando para falar. E aí meu esposo falou: corre aqui, Carol. Aí eu sentei no sofá e ele falou: ó, e aí, o que, que você acha? Aí eu pego o Instagram dele, pego o telefone, já começamos a anotar. Aí eu, na mesma hora, eu já entrei no método. Aí ele falou: se você quiser fazer, eu tô junto com você. Eu falei: então vou fazer. Aí na mesma hora eu já acionei vocês no WhatsApp. Hum. E geralmente você assiste esse programa ou não? Nunca assisti. Olha isso. Meu esposo não liga na Band, ainda falei pra Daiane, eu falei, foi o próprio Deus, porque a gente não assiste a Band, a gente só assiste a Globo, e ele ligou e a televisão foi automático na Band. Por isso que eu falo, foi o próprio Deus. E todo mundo que me pergunta no Instagram sobre o método, que tem várias pessoas querendo fazer, eu falo, gente, faz, porque funciona. E que realmente, né, foi Deus, né? Porque se você não é acostumado Pronto. a entrar na Band, você ligou na Band Não, nesse dia aleatório, foi no dia que eu apareci, que bom. Que foi. bom que. E é Nossa. isso que eu peço, tá? Eu peço a Deus que a nossa mensagem ela consiga chegar às pessoas que realmente estão pedindo, que estão precisando. E pronto, é isso. Deus É já porque fez o papel dele, né? ele tá respondendo sim, viu? E ele vai responder muito mais, tenho certeza, porque o método, ele é o único tratamento que é natural, entendeu? E, Uhum. meu, eu vivia tomando remédio, agora não preciso tomar nem remédio para dor de cabeça. Então, assim, é muito bom, muito bom. É igual você sempre fala, né? Deus, ele fez as frutas, fez tudo que a gente come natural, então como que a gente não pode comer? Então, eu coloquei na minha cabeça tudo que você falava. Eu não nasci com esse problema. Aconteceu decorrente de um tempo. E ele Isso. vai sair de mim. Então, toda vez eu ia e sempre fazendo exercício, focando nisso, mentalizando nisso. Eu vou ser curada, eu vou ser curada. Amém. Que bom. E conseguiu, né? Consegui, graças a Deus. Então, e o que fez você tomar a decisão de fazer um método? É o desespero. O desespero, aquele entalo terrível, uma vontade de viver normal de novo, de comer. Eu via as pessoas comendo e eu não podia comer, sabe? Então é muito difícil. Você já passou por isso, né? Que você também teve Uhum. refluxo, então você sabe, né? Como que Sim. funciona pra gente quando a gente não pode comer algo ou sair também. Ou dormir. Ou dormir, nossa. Porque Fora o o meu dinheiro caso que era é igual ao gasto seu. também. O meu caso era igual ao seu. À noite que vinha um refluxo forte. É, nossa, vinha Então, muito forte. Eu ficava desesperada, eu não dormia direito. Eu acordava cansada. e você então conseguiu eliminar seu refluxo com o método estômago de ferro? Consegui sim, graças a Deus. Que bom. Consegui. Mas eu ainda continuo fazendo os exercícios e não vou parar, viu? Aí, ó, coisa boa. É, Aprendeu que é uma coisa boa, né, do corpo, né, esse movimento também. Esses exercícios são bons para o nosso corpo. não, vou continuar. O limão também, o uso do limão. Não fiquei mais gripada também. Vitamina C. Não, e assim, todo mundo ficou gripado aqui, o pessoal do trabalho, e eu não fiquei. E assim, doutor, uma coisa que eu não falei pro senhor Ah, também é que eu tinha bronquite. hum, Bronquite. Então, depois, quando a gente vai fazendo o método, vai melhorando, vai lembrando, né?
Eu sempre tive o pigarro. E eu achava que era da bronquite, porque o doutor falou para mim que era um pigarro alérgico. Hum, Só que aí depois que eu fui perceber, que eu falei assim, nossa, então, quando você dá as aulas que você dá, faz no Instagram, sabe? Que você passa ao vivo, uhum. às vezes eu não acompanho, porque de quarta-feira eu vou para a igreja. É às quarta-feira. Então na quinta-feira eu assisto. Você foi explicando, explicando. Eu falei, meu, esse pigarro então era do meu refluxo. Com Não é certeza, possível, porque eu comecei o método, não tive mais com certeza. E a bronquite também era do refluxo. do refluxo, né? Então Isso. tô super bem, graças a Deus. Nossa, Nem a tô muito bronquite tem mais. feliz. Não, não tive mais. Não Coisa boa. tive mais. Coisa muito boa. Quem quer Sim, viver mais com a família, quer ter tem objetivos na vida, faz o método de estômago de ferro, porque funciona e funciona mesmo.